Salut! Atendendo a pedidos aqui do canal, hoje eu vou falar sobre a origem da língua francesa e as semelhanças com o português. Eu sou Maria Rita, do Quero Falar Francês. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva que nós temos muito conteúdo para você aprender a língua francesa. Vocês sabem como surgiu a língua francesa? Então, a França teve como primeiros habitantes os gauleses. Quem já viu, né, o Asterix, Obelix, né, são os gauleses. E eles falavam a língua celta, mas ela não era escrita. E quando eles foram conquistados pelos romanos, no primeiro século antes de Cristo, a língua é substituída aos poucos pela língua dos romanos, que era o latim popular, devido ao comércio que era feito em latim. Com o passar do tempo, até o século VIII, o latim sofre numerosas modificações devido às invasões dos povos bárbaros de origem germânica, entre eles os francos. O rei da tribo dos francos foi o primeiro rei francês e foram eles que deram o nome ao país. No século IX, em 842, no ano de 842, nós temos os primeiros escritos da língua francesa, que foi um documento chamado Os Juramentos de Estrasburgo, escrito no francês antigo, que é uma mistura, né, de um pouco de gaulês, muito de latim deformado e um pouco da língua germânica. Com o passar do tempo, palavras de origens italiana, árabe, espanhola também são acrescidas ao francês. Como o português também tem origem no latim, então existe muita similaridade, né, entre o francês e o português, como por exemplo o alfabeto, a formação das frases, que também tem sujeito, verbo e complemento. Então agora nós vamos ver as similaridades entre o português e o francês. Então nós vamos ver, por exemplo, palavras que terminam em português por gia, em francês se escreve G-I-E. Então magia, magie, energia, energie, biologia, biologia. O outro caso são as palavras que terminam por ista em português. Em francês elas vão terminar em iste, como por exemplo, lista, liste, finalista, finaliste e machista, machiste. Palavras que em português terminam em agem, em francês é age, como bagagem, bagage, garagem, garage, chantagem, chantagem. E neste caso tem um detalhe, as palavras que terminam em age em francês são masculinas, ok? São somente 3 as exceções. La page, que é a página, la plage, a praia, e une image, que é uma imagem. As palavras que têm a terminação dade em português, em francês vão ser t, e com acento agudo. Então, qualidade, qualité, fraternidade, fraternité e utilidade, utilité. As palavras que terminam por AL em português vão ter a terminação EL em francês, EL. Então, cultural, culturel, internacional, internationel, industrial, industriel. Depois nós temos as palavras que terminam por SS, A com tio, O. Então seria a nossa são, né? Em francês vai terminar em sion, 2 S I O N. Então, procissão, procession, agressão, agression e comissão, comissão. Já as palavras que terminam com C cedilha, A com tio, O, que seria o nosso são também, né? Em francês vai ser sion, T-I-O-N. Então, nação, nation, emoção, emotion e aviação, aviação. As palavras que terminam em ente em português vão terminar em ENT em francês, como dente, dent, agente, agent, diferente, différent. As palavras que terminam com ência ou ânsia em português vão terminar com ons em francês, A-N-C. Então, infância, enfance, ambulância, ambulance e tendência, tendance. E para finalizar, as palavras que terminam por ica ou ico em português, em francês vai ser ique. Então, básico, basique, poético,
Poétique, característica, caractéristique. Então, pessoal, esses foram alguns exemplos que eu dei para vocês observarem a similaridade entre as duas línguas. Mas não se esqueçam que em toda regra tem a sua exceção e às vezes vocês vão encontrar uma palavra que é bem diferente em francês e em português. Então, e vocês? Vocês se lembram de alguma palavra que tem essa similaridade entre o francês e o português? Ou ao contrário, que não tem similaridade nenhuma? Deixa aqui nos comentários, ok? Se você gostou do nosso vídeo, curte e compartilhe e não deixe de se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Au revoir!